Vamos lá, vamos fazer a nossa análise. Vamos para Fluminense 0, Vasco 0, um jogo nervoso, muita chuva no Maracanã. Jogadores do Vasco pareciam mais pilhados do que os jogadores do Fluminense, muito nervosos, cobrando a arbitragem, o árbitro com dificuldade para administrar o jogo, né, na sua totalidade, muita cobrança, qualquer dúvida em lances, os jogadores do Vasco iam 3, 4, eu senti o time do Vasco muito nervoso e tentando tomar conta da arbitragem. Eu não sei como o tal do Vegete e o Payet não foram expulsos, né? Então, eu acho que tomaram até cartão amarelo. No total foram... Você vê como foi, o clássico foi nervoso. 11 cartões, 8 amarelos e 3 vermelhos, né? O Diniz foi expulso. E numa confusão ali, com os 22 minutos do segundo tempo, o Thiago Santos e o Medel foram expulsos. Então são 3 vermelhos, 8 amarelos, totalizando 11 cartões, empurra, pênalti. Teve um lance que, se eu não me engano, acho que foi o Thiago Santos, chutou, a bola bateu no braço do Medel. Pênalti claríssimo, não marcado pela arbitragem, o VAR também não se pronunciou sobre isso. Teve um lance de uma falta que o Cano bateu nos braços do Cano, mas o braço estava colado no corpo, ele verificou, chegou até a olhar no VAR, mas não olhou o pênalti do Medel. Então teve lances duvidosos, briga, empurrão, dedo no olho e baixaria nesse Fluminense Vasco muito tenso. Torcida, briga na arquibancada, no setor misto, teve empurra, a polícia teve que separar. Foi um clássico, faltou gol, né? E também faltou um pouquinho de bom futebol. Vamos lá, vamos fazer a nossa análise. O que aconteceu no primeiro tempo? Um primeiro tempo de poucas chances, pouco espaço, muito brigado, como eu falei, muitas faltas por parte do Vasco. O Fluminense tocando muita bola ali na intermediária, que isso já aconteceu algumas vezes. O Fluminense ainda precisa entrar em forma, voltar aquele bom futebol. Dia 22 está se aproximando aí o primeiro jogo da grande final da Recopa Sul-Americana. O Fluminense precisa ganhar um pouquinho mais de ritmo de jogo. Seria interessante também colocar grande parte desse time titular no jogo contra o Madureira, que é um jogo mais tranquilo também no Maracanã, para esse time ganhar ritmo de jogo e voltar a jogar o bom futebol. Muito toque lateral e alguns momentos do jogo, principalmente no primeiro tempo, isso, Fluminense aglomerando os jogadores no lado esquerdo e esquecendo o lado direito. Eu não curto quando o Fernando Diniz faz isso, faz parte do sistema tático dele. Ele coloca todo mundo ali do lado esquerdo e fica todo mundo trocando passe. E fica o Guga muito isolado pelo lado direito e não é usado o lado direito do Fluminense. O maior problema do Fluminense no primeiro tempo foi justamente a ausência do Keno. Porque o Fluminense entrou com 2 meias, Renato Augusto e o Ganso foi melhor do que o Renato Augusto. Achei o Renato Augusto um pouquinho, né, aquele pato fora assim, na lagoa, meio perdido durante o tempo que ele esteve em campo. O Ganso deu alguns passos de calcanhar, tentou organizar ali o meio de campo. O Fluminense com 2 volantes, num sistema diferente que está acostumado a jogar, num 4-4-2. O Fluminense joga no 4-3-3, com Ganso, André e Martinelli, mas dessa vez ele tinha a companhia do Renato Augusto. E como o Keno não pôde participar da partida por problemas físicos, então ele jogou com somente 2 atacantes, com Cano e com Arias. O Fluminense perdeu intensidade e perdeu essa força ofensiva no lado esquerdo com esses 2 meias. Então há jogos em que pode jogar o Renato Augusto ao lado do Ganso, e há jogos que você tem que colocar um outro atacante para não mudar esse sistema tático, essa forma da equipe jogar e não perder essa intensidade. O Fluminense perdeu essa intensidade, principalmente no primeiro tempo, e ficou muito esses passes, o Fluminense transitando ali na entrada da área sem conseguir essa infiltração e muitas das vezes utilizando essa aglomeração pelo lado esquerdo sem ter esse jogador agudo por aquele lado. A chance, o Fluminense teve uma chance com o Thiago Santos, muito bem no primeiro tempo, enquanto esteve em campo, com passes longos, muito precisos e antecipações. Para mim, foi o grande destaque do primeiro tempo, o zagueiro Thiago Santos. Deu uma cabeçada que o Léo Jardim pegou. Teve 2 lances perigosos do Fluminense que o Léo Jardim fechou o gol. Foi nessa cabeçada do Thiago Santos e depois num lance do Arias. Eu não sei se nesse lance do Arias foi que o Thiago Santos chutou, a bola bateu no braço do Medel e não foi marcado pela
pela arbitragem. Então a bola sobrou para o Arias de frente para o Léo Jardim, chutou, o Léo Jardim pegou com o pé. Foram os dois grandes lances do Fluminense no primeiro tempo. O Vasco teve uma grande chance, que foi uma bola do Léo Pelé no travessão. E assim acabou o primeiro tempo, nessa mesma situação. Aí no segundo tempo aconteceu algumas coisas que deu uma confusão no jogo, no sistema tático do Fluminense. O Fluminense até estava bem organizadinho, fez algumas alterações. Aquela alteração comum do Fluminense fazer, natural, que o Fluminense sempre faz no intervalo, de tirar um zagueiro e colocar um meio-campista. Dessa vez foi o Lima, ele tirou o Felipe Melo, trouxe o André para a zaga e levou o Lima para a lateral esquerda. Isso fez o Fluminense crescer muito. Por quê? O Lima ficou trocando com o Marcelo, fazendo muito o que o Alexander fazia quando o Alexander jogava como titular, né? Ficava o Marcelo uma hora vindo para o meio de campo, outra hora o Alexander indo para a lateral, e eles fazendo essa troca. Ele fez muito bem isso com o Lima. Mas no início do segundo tempo, logo no início, o Fluminense tomou 2 sustos, que foi o gol anulado do Davi, né, que foi marcado na linha ali do VAR, o impedimento do ataque do Vasco, e depois num lance que o André salvou, quando o jogador, acho que foi o próprio Davi ou foi o Payet, iam concluir para o gol e o André chegou, tomou a bola, recuperando o lance. Então o Fluminense tomou esses 2 sustos, logo no início, acho que foi 3 e 6 minutos do segundo tempo. Mas depois disso o Fluminense tomou a rédea do jogo, principalmente com essa movimentação e principalmente com o Marcelo no meio de campo. O problema é que essa movimentação e essa troca do Lima pela esquerda com o Marcelo durou pouco tempo, porque o Fluminense fez alteração. E nessa alteração deu uma bagunçada no meio de campo do Fluminense. Eu poderia até achar que a expulsão do Thiago Santos deu uma bagunçada no time, porque depois você teve que repor um zagueiro, botar o Felipe Andrade na zaga, esse negócio, puxar o André novamente para o meio de campo, mas eu acho que foi ali. Acho que foi nessa movimentação, na tirada do Marcelo, não que o Marcelo estivesse fazendo um bom jogo, não foi isso, mas essa jogada do Marcelo por meio, estava organizando melhor o meio de campo. Então o que aconteceu? Teve o gol do Davi, que foi anulado pelo impedimento, teve uma chance clara do Vasco, o Diniz foi expulso logo em seguida, por uma reclamação, achei estranho, porque o Diniz não recebeu nem cartão amarelo, foi expulso direto. Eu não sei que tipo de palavrão o Fernando Diniz disse para o árbitro para ele expulsar dessa maneira. Muito confusa a arbitragem, muito ruim. Aos 7 minutos teve um chutaço do Marcelo por cima da trave. Teve essa movimentação, principalmente do Lima com o Marcelo. O jogo mais aberto, o jogo interessante, né? O segundo tempo, a chuva começou a cair, a água caindo forte no Maracanã. E eu senti tanto a defesa do Vasco exposta como a defesa do Fluminense também. E o jogo ficou numa trocação bem interessante. Acho que foi o único momento do jogo, ali no início, os 15, 20 minutos do primeiro tempo, que eu vi mais espaço no campo. Mesmo antes da expulsão, mesmo antes de ficar 10 para cada lado. Eu senti que estava uma troca ali bem interessante, que o jogo seria melhor. Mais ledo e engano meu. Então vamos lá. Aí teve uma troca. O Fluminense fez a troca, né? Começou a fazer as substituições depois daquela do intervalo. Entrou o Diogo Barbosa no lugar do Marcelo. Isso aos 17 minutos. Aí eu acho que o Fluminense trouxe o Lima para o meio de campo, o Diogo Barbosa ocupou a lateral esquerda. Eu entendo a entrada do Diogo Barbosa, porque o Vasco ele fez uma movimentação diferente. Ele deu a bola para o Fluminense e recuou e começou a apostar nos contra-ataques. Aí o Fernando Diniz, ou o auxiliar dele, lá o Barros, entendeu o seguinte: vou tirar o Marcelo, vou botar o Diogo Barbosa, que é melhor para marcações no lado esquerdo, já que o Vasco estava usando o lado direito de ataque, para proteger aquele lado. E o Marcelo já estava cansado, não estava entregando tanto. Aí por isso que eu entendi essa movimentação, a entrada do Diogo Barbosa na lateral e trazer o Lima para o meio. Mas quebrou a movimentação e a qualidade dessa troca de passe do Fluminense no meio de campo. Então o Diogo Barbosa entrou aos 17 minutos. Aí aos 22 teve uma treta ali numa falta lateral. Um empurra, o André empurra o cara empurra o André, o Ganso puxa o Vegete puxa o Ganso.
uma falta de moral da arbitragem. O árbitro estava entregue ali, principalmente pelos jogadores do Vasco, sabe? Pedindo pênalti, pede pênalti dali, pede pênalti de lá, e acabou numa confusão, no empurra-empurra. O Thiago Santos foi expulso e o Medel também. Então saiu um zagueiro por parte do Fluminense e saiu o zagueiro do lado do Vasco. Aí imediatamente o Barros colocou o Antônio Carlos para repor a zaga. Aí ele tirou o Renato Augusto aos 26 minutos, que estava entregando muito pouco. Aí ele repôs o zagueiro com a entrada do Antônio Carlos. Aí ficou 10 contra 10, o jogo continuou aberto, os jogadores mandando na arbitragem, e teve uma outra alteração, aliás, tiveram duas alterações do Fluminense para tentar organizar o Fluminense, para o Fluminense tentar ter força de criar jogadas. Nesse momento, 30, 39 minutos, a bola rolava muito pouco, não tinha jogo. Mesmo com os espaços, mesmo tendo 10 de um lado e 10 do outro, isso muito por causa dessa arbitragem muito fraca de Fluminense e Vasco, que não deixava a bola correr, não deixava o jogo se movimentar e os times criarem jogadas, porque parando muita falta, muita reclamação, o técnico do Vasco reclamando, o auxiliar do Fluminense reclamando também, um horror. Aí aos 39 ele coloca o Felipe Andrade na zaga e tira o Martinelli. Aí ele pega o André, joga o André novamente para o meio de campo. Aí ele joga com dois zagueiros, o Felipe Andrade e o Antônio Carlos, e o André um pouquinho mais à frente, que para mim foi um dos principais jogadores do time. Olha, não, acho que foi o principal. Sem ser o Thiago Santos, acho que o André foi muito bem. O restante ficou no mesmo nível. Aí ele colocou o Douglas Costa no lugar do Ganso. O Douglas Costa aberto ali na ponta direita, fez uma ou duas jogadas muito interessantes. Teve uma que deu uma caneta no jogador do Vasco, entrou muito bem na partida. Mas mesmo com essa entrada do Felipe Andrade na zaga, a entrada do Antônio Carlos na zaga, o reposicionamento do André no meio de campo e a entrada do Douglas Costa aberto para o lado direito, eu não senti intensidade no Fluminense. Tanto que no final do segundo tempo, final do jogo, 40 minutos, deu 10 minutos de acréscimo, o jogo acabou com 55, o Vasco era melhor. O Vasco criava as melhores jogadas, o Vasco pressionava, o Vasco que estava no campo do Fluminense. Então o Fluminense mexeu muito. Esse negócio de tira zagueiro, põe zagueiro, traz o André, repõe o André no meio, tira a lateral, bota outro. Eu acho que deu uma bagunçada num time que está começando ainda a pré-temporada, jogador fora de forma, jogador precisando entender o sistema tático, a mudança de formação tática do time do 4-3-3 para o 4-4-2, o Renato Augusto um pouquinho perdido ali, e esse reposicionamento e essas expulsões e a arbitragem confusa, os jogadores do Vasco pilhado, nervosismo, muita falta, pouca bola rolando, atrapalhou muito o Fluminense no decorrer da partida e foi muito importante para contribuir com esse 0-0 de ambos os lados, esse empate que mantém o Fluminense na liderança, mas o Flamengo ainda tem um jogo a menos e pode empatar com o Fluminense em número de pontos. Na minha opinião, foi um bom clássico, um clássico que você assistia, você sentia que era um clássico, né, pelo nervosismo, pela briga, pela luta, pela garra, pela vontade. Uma pena que não teve gol do Fluminense, uma vitória tricolor em cima da equipe vascaína. Deixe seu comentário, diga o que você achou desse jogo, teve muita coisa e eu espero que tenha explicado o que eu vi nesse jogo, Fluminense e Vasco. Primeiro clássico do ano, né, de 2024, com empate, 0-0. Até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreva, compartilha, tamo juntos. Flui!